Paz do Senhor, pastor Luciano, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e o senhor? Amém, tá chegando aí o áudio, normal? Sim, tudo ok. Tudo ok? Bom, tranquilo. Saúde a todos com a paz do Senhor, uma satisfação poder estar aqui com o nosso amigo André, né? Para podermos ter esse papo, essa conversa nesta noite sobre esse assunto que é tão importante, que é a obra missionária, né? Sim. Quero, de antemão, agradecer ao senhor por ter aceitado, né, nosso convite. Tive contato, né, com o livro Sim. do senhor, através do pastor Jean, que logo ele vai estar aqui com a gente também em uma live. E vi que os assuntos que o senhor tem abordado são assuntos que estão devastos, né, nos nossos dias. Chamá-lo para essa live, que a gente está abordando com mais precisão, porque é um assunto que a gente, olhando para o contexto atual, ele está sendo banalizado, que é o contexto missionário. E sempre que eu encontro alguém que tem essa visão, esse ardor do coração, eu procuro me aproximar, porque eu creio que é a tarefa suprema da igreja. Então, quero agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, que no livro diz que o senhor é pastor, escritor, pedagogo pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, bacharel em teologia pela Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, pesquisador da história da igreja e do pentecostalismo no Brasil, autor do livro A Missão de Deus à Igreja, A Missão de Deus e a Igreja, publicado pela editora Koinonia, de Minas Gerais. Tem atuado na plantação e revitalização de igrejas no sertão do Rio Grande do Norte por mais de uma década. Coordena a Escola Missionária de Treinamento Estratégico para o Sertão. Como é bom receber uma pessoa como o senhor aqui nessa live. Para mim é uma honra, para minha esposa que não está podendo estar aqui ao vivo também, é uma honra. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Satisfação minha. Maravilha. Pastor Luciano, eu quero deixar agora o tempo para o senhor falar mais sobre o assunto, trazer aquilo que o senhor tem preparado para essa live, para essa noite. Deixar aí com a palavra agora com o senhor. Primeiro que tudo, tratar sobre missões é um assunto muito empolgante, né? E falar sobre a obra de Deus, né? Aquilo que Deus tem dado para que nós possamos, como missão e como igreja, cumprir, é sempre um privilégio, né? Eu sou pastor na Assembleia de Deus, aqui no estado do Rio Grande do Norte, há 15 anos, e nós servimos de tempo integral, eu, a minha família, minha esposa e meus filhos estamos servindo, né, nesse estado, no estado do Rio Grande do Norte, e começamos com plantação de igreja nas comunidades rurais, não alcançadas ainda do sertão, no ano de 2007, quando nós fomos enviados pela igreja, né, para dar início a essa caminhada em missões no sentido de tempo integral. Nós já tínhamos o engajamento na igreja local onde nós estávamos, né, já há 12 anos que servíamos ao Senhor, na nossa própria igreja, congregação, procurando viver a vocação de Deus, o chamado de Deus para nossas vidas. Deus havia falado que tinha uma obra específica na minha vida, um chamado, e eu aguardei durante 12 anos. Surgiram algumas oportunidades, alguns convites que vieram de pastores amigos meus que passaram pela cidade onde eu estava, né, e tiveram a ideia de me levar com eles para dirigir congregação, mas eu esperava a oportunidade e o tempo de Deus. Não queria sair assim para uma aventura ou sair para atender um convite de um amigo. Eu queria sair no tempo designado, determinado por Deus para o cumprimento do meu chamado, né? Esse chamado específico.
chamado de deixar a cidade, a parentela e ir trabalhar diretamente com plantação de igreja. E essa oportunidade chegou e nós oramos quando chegou o tempo, e o nosso pastor na época não queria nos soltar, nos liberar. Eu era o co-pastor da igreja, e ele disse que não ia me mandar lá para dentro dos sítios. Era um lugar muito difícil. Ele disse: vamos ver se abre um local mais adequado para você. Para lá eu não vou dar o meu aval. Eu disse: não, pastor, eu também não irei sem a sua bênção, não irei sem a sua recomendação, e permaneço na minha igreja local. Depois Deus falou com o pastor, um mês depois, todo esse processo do convite, eu falei com o pastor que havia me convidado, que trabalhava com plantação de igreja, que eu não iria, porque eu não tinha, na verdade, a carta do meu pastor, a aprovação dele, não queria que eu fosse para esses lugares. E fiquei aguardando, né? Disse: Deus que falou comigo, Deus vai falar com ele também, para que o propósito se cumpra, né? Deus não vai atropelar, e nem eu vou atropelar o processo, não vou passar os carros adiante dos bois, como diz a expressão, né? Não vou passar a mão pelos pés, vou aguardar. E assim Deus fez, né? E saímos no ano de 2007 para plantar a igreja. Nós não tínhamos um plano, nós não tínhamos assim um planejamento de como iríamos fazer isso. Saímos de um modelo bem assembleiano mesmo, que vá por fé, né? O Deus que chamou é o Deus que capacita, o Deus que envia, o Deus que cuida. E a gente foi dentro dessa perspectiva bem assembleiana, né? Que é uma questão de fé, de obediência. Não tínhamos estudado sobre plantação, nem sido orientados. Nós atuávamos na igreja local, que eu entendo também que a igreja local é a grande agência missionária que existe, né? A maior agência missionária e a melhor que há é a sua própria igreja. É o local onde você desenvolve os seus talentos, né? O seu chamado, ele começa a partir do momento em que você entende que Deus lhe chamou para a salvação, para a santificação, né? Lhe chamou para ser sal, para ser luz, para ser um discípulo. E aí, no crescimento desse entendimento, você vai entendendo o que é que Deus quer para a sua vida. Deus vai falando, Deus vai se revelando pela sua palavra, né? E de muitas maneiras. Então, nós fomos plantar a igreja. Eu e minha esposa, na época, o meu filho de 4 anos de idade, apenas 4 anos, e era um grande desafio, né? Porque plantar a igreja no sertão é muito desafiador. E poucos recursos, né? Na época nós recebíamos meio salário, uma cesta básica para podermos nos manter e realizar a obra também. Esse meio salário tinha que cobrir todas as nossas despesas pessoais, despesa com locomoção, visitas. Era uma área rural com 3 comunidades, né? Não era só uma comunidade, eram 3 comunidades rurais, era uma área missionária. E nós precisaríamos atender essa necessidade de ir às comunidades para evangelizá-las, né? Não existia templo construído, não tinha terreno para a construção de igrejas. Era um processo de plantação mesmo, era um processo inicial. Era um projeto piloto, como se chama, né? E nós fomos para o Apodi, um município aqui do Rio Grande do Norte, tem uma vasta área rural. Ficamos a 40 quilômetros dessa cidade, 40 quilômetros de distância da cidade mais próxima, né? E ali não tinha escolas, não tinha escola para o meu filho estudar, não tinha posto de saúde, não dava área para celular. A gente ficou assim meio que perdido no meio do mato, meio que isolado, né? É uma situação bem interessante, porque nós não tínhamos TV, não tínhamos televisão, internet nem pensar, e também não dava área para você ligar. A gente tinha que ir para um determinado lugar, um orelhão que tinha na comunidade, quando ele estava prestando, a gente ligava para a família e dava alguma informação. Funcionava mais ou menos desse jeito. Mas foi muito prazeroso essa experiência, porque
ali foi o lugar realmente dessa construção das bases, do entendimento da missão, né? Porque você sabe, e eu sei que você é uma pessoa que tem estudado, eu tenho procurado estudar também, mas existem coisas que nós só aprendemos no campo, na prática, né? O seminário vai nos trazer o conhecimento bíblico, teológico, vai nos trazer informações que são muito necessárias e indispensáveis à nossa missão. Porém, essas informações elas só serão válidas na execução do processo. Se é uma informação só para eu reter para mim mesmo, e se essa informação não produz uma transformação, uma mudança na minha pessoa, um engajamento na missão, então eu me torno um teólogo de gabinete, como assim alguns expressam, né? Um teólogo que debate a teologia. Mas essa teologia que nós estudamos, ela deve ser uma teologia que nos leve à ação, principalmente a missiologia, principalmente o estudo da missão. O estudo da missão não é nada mais, nada menos do que nós compreendemos a grande comissão que nos foi dada. E essa comissão nos foi dada pelo Senhor em várias passagens. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, em Atos. Então, há várias abordagens que vão complementando a ideia da grande comissão, do envio da igreja, dessa igreja que está enviada, né? Nós somos uma igreja enviada. Não são só os missionários que são enviados. Eu sempre digo na igreja que eu estou pastoreando, na cidade que eu estou, que nós já somos uma igreja enviada a essa cidade. Embora estejamos aqui, mas somos enviados. Porque nós fazemos parte do reino. Fazemos parte de um povo que foi comissionado para realizar uma missão. Agora, existe um chamado específico. Dentro dessa igreja, Deus pode separar alguns para ir a algum lugar, plantar a igreja, revitalizar a igreja, apoiar processos de plantação em outros povos. Amém. Isso é um fato. Mas nós já somos uma igreja enviada. Pode ser 20 pessoas, 15, 10, uma congregação ainda iniciando naquele lugar. Já é uma igreja enviada. Nós já somos e estamos enviados, nós estamos em missão. Tá certo? Você pode também, irmão André, e as pessoas que estão aí interagindo, podem fazer alguma pergunta, tá bom? Podem questionar alguma coisa aqui para que não fique um monólogo e nem se torne uma pregação aqui. A ideia não é essa. A ideia é que haja essa interação de vocês para comigo. Eu estou aqui para poder responder a alguma pergunta relacionada a essa questão do chamado, a essa questão da ideia dos livros, a que se propõem esses livros, por que foram escritos, para quem foram escritos essas ideias. Estou aqui à disposição. Eu dei aqui essa introdução para exatamente me situar dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto do tema de missões que estamos pretendendo falar aqui. Antes do senhor dar seguimento, eu queria mandar aqui um abraço para cada um dos irmãos que está aqui nos acompanhando, comentando. Júnior Lima, um amigo meu de Goiânia, Elvio Soares, Edneide Maria, e pedir às pessoas que compartilhem. Daniel Andresa, um grande amigo que eu tenho aqui em Brasília, também missionário da Casa do Senhor, bastante envolvido na área de missões. E a irmã Jussara Moraes. A minha esposa. Se eu não estiver enganado, é sua esposa, né? Isso, exatamente. Pedir às pessoas que compartilhem essa live, porque é uma live de bastante importância para a gente. O senhor falou algo interessante referente aos estudos e missões, porque quando a gente entra para um lugar como esse, aqui a gente vai aprender a prática, a teoria, desculpa. Aqui a gente vai aprender a teoria, mas a prática é só no campo. Lá vem as verdadeiras experiências, lá vem o verdadeiro sentido de missões, o verdadeiro sentimento de que é ver uma família, ver uma alma sequer salva. Lá que a gente vai viver as experiências do desejo de Deus. Aqui eu costumo dizer que o conhecimento ele vai abranger nossa mente. Sim, sim. Mas
a prática é que vai fazer um grande diferencial. Não descartando que a teoria, os estudos, vai nos ajudar, vai nos dar bagagem para a gente interagir no campo. Mas as verdadeiras experiências, até mesmo para compreender o valor de uma alma, é só no campo missionário. O que o senhor tem a dizer referente a essas duas situações? Pois é, porque quando nós estamos na nossa igreja, dependendo do tamanho da igreja, a gente não se sente muito responsável como igreja por evangelizar e por discipular uma pessoa. Ela aceitou, a igreja deve ter um departamento que cuida disso, departamento de discipulado, de integração, e aí muitas vezes a própria igreja não se sente muito responsável por aquela vida, se ela vai se firmar, se ela vai realmente passar a estudar a palavra, compreender verdadeiramente o evangelho e se integrar à igreja, se tornar um discípulo de Jesus, não só um membro da igreja, não só descer as águas e se tornar membro de uma denominação, mas se tornar um discípulo de Jesus, uma pessoa que procura viver a verdade do evangelho, que ama o Senhor. E às vezes nós ficamos assim como que meio isentos dessa resposta. Mas no campo missionário, quando você vai plantar uma igreja, cada alma, cada vida, cada criança, cada adolescente, cada senhor de idade lá, que está na casinha lá mais distante, é de suma importância, porque cada alma ganha. É muito precioso, porque é um trabalho muito sacrificial que está sendo feito por parte do missionário da família para levar a plantação daquela igreja avante. Então, a gente percebe que é uma mudança na forma de ver. Aí nós passamos a ver as multidões como Jesus fala, com compaixão. Aí a gente tem um sentimento diferente, a gente começa a sentir a compaixão por aquelas vidas. Não são só mais pessoas que estão na comunidade, não são só mais algumas pessoas. São vidas preciosas que precisam serem alcançadas, que o evangelho precisa ser pregado para elas. E aí é essa motivação, essa compaixão, esse amor de Deus que nos envolve, nos dá motivação diária para irmos pregar e até lutar por essas vidas, né? Até quando muitas delas aceitam e têm uma dificuldade para permanecer, se firmar, mas aí o missionário vai lá uma vez, duas, três, quantas for necessário, porque ele não quer perder aquela ovelha, né? Ele não quer perder aquela alma que foi tão difícil ganhar para Jesus. Então ele se sente responsável. E o pequeno grupo que está iniciando também está empolgado com essa ideia, né? De ali surgir uma igreja, de ter uma igreja, de ter mais irmãos compondo aquele pequeno rebanho. Então a igreja está na fase de plantação, ela está nascendo, está crescendo, ela quer realmente que esse crescimento aconteça. Diferente de uma igreja com 200, 300 membros, que tem toda a sua estrutura funcionando, né? Departamentos, coral, enfim. E aí, às vezes, quando ela se agiganta, ela acaba arrefecendo essa ação para fora das paredes, né? Ela acaba se completando em si mesma, ela acaba se voltando para si mesma. Esse é um grande problema das igrejas na atualidade, e a pandemia reforçou isso, porque o isolamento que foi proposto, né, a questão do não ir à casa das pessoas pela questão da propagação do vírus, acabou gerando mais acomodação na vida da igreja. Mas nós precisamos, como igreja, continuar cumprindo nossa missão, em tempos de pandemia ou não. Por outro lado, também teve outras igrejas que cresceram na pandemia, cresceram 100%, 50% ou mais. Elas se adaptaram ao momento, procuraram meios, utilizaram ferramentas para alcançar pessoas. Elas continuaram trabalhando de uma forma até mais ativa do que antes da pandemia. Mas, claro, essas igrejas foram exceções. Não foi a maioria das igrejas, pelo contrário, a maioria das igrejas tiveram um decréscimo na sua membresia, né? E se não, por que não dizer um esfriamento no todo. Mas estamos num momento de revitalização, num momento de reavivar de novo, né? De buscar. A pandemia arrefeceu um pouco agora, nós estamos na expectativa que esse ano seja um ano de podermos ganhar terreno que foi perdido durante a pandemia, né? Avançarmos. A ordem é essa, é avançarmos como igreja. Tem um assunto interessante também que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu não sei se o senhor já estudou a matéria da EMAD,
que é da Escola de Missões das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus Missão de, se não me engano, de São Paulo. E em um dos livros eles abordam um assunto bastante interessante, que é onde um pastor relata que quando ele começou a cooperar, contribuir para missões, ele já havia algum tempo ali lutando pela construção do templo. Mas quando ele começou a cooperar com missões, a contribuir, a colocar como uma das prioridades da sua igreja, ele resolveu colocar a sua igreja como uma agenciadora de missões. Automaticamente as coisas, a parte financeira da igreja também se desenvolveu, de tal forma que surpreendeu ele, que ele nem soube de onde veio tantas ofertas para que ele terminasse o templo, cooperando com missões e tudo. Quando a pessoa ela se dedica a missões, o que o senhor tem a dizer referente quando a pessoa assim, quando ele prioriza missões, quando ele compreende que a tarefa da igreja que é só por meio de nós para essa obra ser feita, porque nós vamos ver o apóstolo Paulo falando assim que se aparecesse anjos pregando esse evangelho, que sejam anátemas, porque essa tarefa, Deus, com toda a sua sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, nos escolheu para essa tarefa. Quando a pessoa compreende isso e ele vai pôr isso agora em prática, tirar do seu coração aquilo que às vezes tanto deseja, o que o senhor tem a dizer referente ao que o autor diz? Que Deus cuida das demais áreas ao ponto de nos surpreender. É bastante interessante essa questão do envolvimento, do engajamento com missões. Quer seja, a partir do individual, um membro que se conscientizou da sua responsabilidade, que nós fomos responsabilizados, nós somos uma igreja que foi responsabilizada para fazer missão não só onde estamos. A ordem é clara, é simultânea. Aqui, ali, além. Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas nós criamos algumas ideias que são contrárias a isso. Por exemplo, vem aquela ideia que missões se faz orando, contribuindo e indo. Isso é colocado como se fosse para você assinalar uma dessas opções. Isso não é bíblico e não é coerente. Nós temos que orar, nós temos que contribuir e nós temos que ir. O ir não é só para uma missão transcultural. É ir. A ideia do original é indo. Prega o evangelho a toda criatura. E indo. Deus nunca criou uma ideia de uma igreja que está parada em algum lugar esperando as coisas acontecerem. Não existe essa ideia. A partir do envio que Jesus disse que ele ia enviar, né? Você me dá todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão. É uma ordem que foi dada. Essa ordem ecoa até hoje. Então, não existe alternativa para você assinalar isso. Não, eu faço a missão orando. Pronto. Eu não preciso contribuir e eu não preciso mais ir, porque eu oro, eu intercedo. Não há isenção nas ações. Você deve orar, interceder. Você deve ir aonde você está, na sua cidade, aonde os seus pés podem alcançar. E você deve contribuir. Todos devem contribuir de alguma maneira. Todos devem ter o propósito de contribuir. A igreja não contribui pouco, porque ela é pobre, porque as pessoas não têm recurso. Tem igrejas pequenas, tem igrejas aqui em comunidades rurais aqui, do nosso sertão do Seridó, que contribuem com ofertas maiores do que igrejas de cidades. E que são maiores, tanto em número de membros, como na questão do poder social e econômico das pessoas que compõem essas igrejas. As da zona rural e as da cidade. Qual a diferença dessas igrejas? Porque a igreja lá na zona rural contribui, olhando pelo lado humano, entenda, o montante arrecadado. O que é maior do que o da cidade? É uma questão de visão, é uma questão de entender a responsabilidade. Por quê? Todos nós temos que contribuir com missões, não há uma opção. Eu vou contribuir quando meu salário melhorar, ou então quando sobrar alguma coisa. Não, irmão.
a igreja foi chamada para se envolver com missões, ela está comprometida com isso. Não é sempre aquela ideia, ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Isso dá isenção para as pessoas. Se eu contribuo, eu não preciso orar, então eu não preciso mais ir, porque um missionário vai no meu lugar. A frase do David Livingstone, que ele deve ir ou enviar um substituto, é para a missão transcultural. Mas a missão acontece na onde nós estamos. Nós não temos como mandar alguém para ir fazer aquilo que é minha responsabilidade fazer aonde eu estou. Não existe terceirização em missão. Não existe uma maneira de você terceirizar a missão. Você não pode contratar ninguém para fazer o seu trabalho. Você não pode delegar para ninguém a sua missão, a sua responsabilidade. Você é a igreja. E você é a igreja enviada. Eu gosto muito de um versículo, está lá em 1 Pedro, eu vou aqui abrir aqui a Bíblia, mesmo no computador, que eu acho super interessante esse versículo. E nos dá exatamente essa ideia que eu estou falando aqui, né? De que não há isenção em relação a Pedro 2 e 9. Eu acho fantástico esse texto, tá bom? Que ele traz essa questão de uma forma bem clara. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Nessa versão aqui, que é a corrigida, para quê? Você pode colocar lá um pontozinho de interrogação nesse para quê. Para quê, sim? Qual o propósito que Deus nos fez? Geração eleita, nós não éramos. O que é que ele nos fez sacerdócio real? O sacerdócio era algo lá, na antiga aliança, limitada a uma linhagem específica, bem restrito. Não era todo mundo que exercia o sacerdócio. Não. Mas ele nos fez sacerdócio real, sacerdócio do rei Jesus. Por que ele nos fez isso? Por que ele agora nos fez nação santa? Aqueles que Paulo disse que no tempo nós não éramos nem povo, porque não éramos participantes da promessa, mas agora ele nos fez o quê? Nação santa, povo comprado, adquirido pelo sangue do Cordeiro. Para quê? Existe um propósito, não é só para sermos salvos, não é só para sermos igreja. Isso é um ponto, né? Essa é uma parte do processo. Mas aqui dizendo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, anunciar o poder, anunciar a mensagem poderosa de Deus. Então a igreja, ela é responsável por anunciar, irmão. Não existe a opção de eu oro, mas não prego, não falo, não testemunho, eu contribuo, mas não oro. Em missões o engajamento é inevitável. Vou soar aqui bem calvinista, né? É irresistível. É irresistível essa questão. Não tem como você se livrar disso. O propósito de Deus é esse. Ele nos chamou para quê? O senhor falando, me chamou bastante atenção. E enquanto o senhor falava, eu estava meditando. E é tão simples a gente compreender isso que o senhor está nos trazendo aqui na transmissão. Dentro da Bíblia Sagrada, e o maior exemplo disso é o quê? Após a partida de Cristo, após a sua ascensão. Aí ele manda os discípulos ir para Jerusalém, depois que forem cheios, revestidos do poder, que eles ide, anunciai. Então, a gente vai olhar à luz da Bíblia, a gente não vai ver uma parte orando, a outra parte buscando recursos para contribuir e a outra parte indo. Então, os discípulos já nos dão essa lição. Todos partiram, todos foram pregar o Evangelho, anunciar as coisas. Finalzinho do Evangelho de Lucas diz, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, aliás, de Marcos, né? Pregaram por todas as partes, confirmando com eles a palavra, confirmando com eles o Senhor a palavra, com os sinais que se seguiram. Mas
essa confirmação da palavra, ela veio após o cumprimento, a obediência que havia sido dada. Portanto, ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? E eles foram, e tendo eles partido. Então, não é uma igreja que está esperando algo acontecer, não é uma igreja que está se organizando para fazer algo acontecer ainda. É uma igreja que entendeu a mensagem e resolveu partir para a missão. Exatamente. Sobre isso, André, no livro aqui, que é o terceiro, que é esse aqui, que foi lançado agora em janeiro, Perigos Missiológicos na Plantação de Igrejas no Sertão, tem uma frase aqui que foi colocada entre uma capa e outra, é só um pensamento. O pastor Jean colocou entre o início, término e início de um capítulo. Eu quero, faz juiz citar ele agora, dentro dessa fala, que é o seguinte, é o pensamento. Acredito que no céu Jesus vai nos dizer, isso aqui é uma hipótese, né? Claro. O meu evangelho é uma mensagem simples, compreensível, que esteve ao alcance de todos. Todavia, muitos de vocês complicaram demais a mensagem. Vocês teologizaram, filosofaram demais o seu conteúdo. Lembram-se daqueles a quem primeiro preguei o meu evangelho? Eram homens simples, pescadores, artesãos, carpinteiros. Contudo, eles entenderam perfeitamente o que lhes falei, a ponto de viverem e morrerem pela minha causa. Vocês deveriam ter atentado para isso. Isso aqui é um pensamento apenas, claro. Isso aqui é uma hipótese. É algo que é uma hipótese que eu fiz, assim. Porque, na verdade, às vezes a gente complica demais a mensagem do evangelho. A gente teologiza demais e faz muita filosofia em cima da mensagem. É como aquela associação de pescadores que sempre se reúnem para debater novas estratégias de como pescar, de como conseguir pegar mais peixe, novos instrumentos para pescaria, e se reúne sempre, mas nunca vai para o mar pescar. Né? Fala-se sempre como fazer. A gente deveria fazer assim, olha, tem uma estratégia nova, um modelo novo, vamos estudar isso, mas não sai daquele momento ali de estar junto aprendendo a fazer. Mas e a prática? E ir, né? Essa é a questão. É tão interessante que a gente vai ver o apóstolo Paulo também levando consigo tais como Timóteo, entre outros, e preparando pessoas para ficarem no seu lugar, tomando de conta da obra. Então, assim, olhando para o contexto bíblico, dentro do que o Senhor nos trouxe, então fica mais do que explicado, que é mais do que a nossa responsabilidade. Orar sempre, contribuir sempre, e ser missionário nem sempre quer dizer que é necessário a gente passar as fronteiras e ir de um lugar para o outro. No local que estamos também é nossa responsabilidade. Aí é onde complementa. A gente deve fazer as 3 funções. É o nosso dever e deve ser feito por nós. Com certeza, com certeza. Pastor Luciano, o que o senhor tem para nos trazer referente à igreja atual e missões? O que o senhor nos diz do contexto atual? Acho que a igreja nunca teve tantos recursos, né? Tantos cursos, seminários e tanto material que trate sobre essa questão como nós temos agora à disposição, por N meios, né? Impressos ou não, tá certo? Porém, eu acho que a igreja precisa despertar, porque a gente tem dispersado muito tempo e muitas oportunidades de avançar. Às vezes nós nos detemos nas impossibilidades humanas, mas a igreja ela não avança baseada na sua própria capacidade. Ela não avança porque ela é poderosa em si mesma. Ela avança porque ela tem uma visão. Eu acredito que a igreja que faz a diferença nesse tempo presente é uma igreja que tem uma visão que Deus deu. Ela vive dentro dessa visão.
Ademais, uma igreja não vai além da sua visão. Ela não vai. Ela pode ser uma igreja rica, poderosa, ter estrutura, ter bons teólogos, bons professores de escola bíblica, bons pregadores, bons oradores, ter a biblioteca riquíssima, ela pode ter dinheiro em caixa abundante, ela pode ter uma boa logística, mas até onde a visão dessa igreja alcança? Porque às vezes a igreja tem tudo isso, mas ela está preocupada em construir um templo maior, ainda mais conforto aos seus membros. Às vezes ela está paquerando com outras correntes da missiologia atual, que dá mais ênfase ao social do que até mesmo à evangelização e ao discipulado. Às vezes essa igreja tem todos os recursos, mas ela tá sendo seduzida pelo canto da sereia, ela está desviando da sua missão. Eu conversei com um pastor, não vou dizer a igreja nem o local, ele é muito conhecido em todo o Brasil. Ele pegou uma determinada igreja com poucos membros, em um determinado lugar aqui do Nordeste, e ele resolveu mudar essa igreja. Ele escreveu até um livro sobre isso, como mudar a igreja. Ele mudou a igreja, transformou essa igreja, de repente, numa grande ONG, que assistencia centenas e centenas de crianças de um bairro pobre de uma determinada cidade. Se transformou numa grande ONG. A ONG ficou maior do que a igreja. Na verdade, a ONG cresceu e a igreja foi engolida pelo projeto da ONG. E um dia, eu tomando café com ele, meu pastor queria conhecê-lo, eu disse: meu irmão, esses 12 anos, quantas igrejas vocês conseguiram plantar durante esse processo? Fui bem direto, não fiz nenhum arrudeio. Eu fui direto ao processo, direto à questão, porque se tem toda essa estrutura, se tem todo esse recurso, a ideia de que essa igreja ela estava se multiplicando como igreja, né? Porque assim, a gente tinha 300, tem 600 membros, então a ONG acabou engolindo a igreja. Então a visão de ser uma igreja multiplicadora, uma igreja que plantasse outras igrejas, a ONG consumiu todo o recurso humano, toda a visão. E embora ela esteja fazendo um trabalho relevante de apoio às famílias, envolvida em causas sociais, isso é importante. Agora, Jesus não mandou a igreja ir e construir hospitais, escolas e ONGs. A ordem foi bem clara em todas as ordens da comissão: vão e preguem. Portanto, vão e façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós podemos cumprir essa missão e também fazer a questão social. No livro A Missão de Deus e a Igreja, que esse é o segundo livro, você tem o primeiro, que foi o Pentecostalismo. Nesse livro aqui, eu me atrevi a tratar desse assunto, que é muito complexo, a questão de conciliação social com evangelização. É algo, principalmente para o nosso contexto assembleano, é muito difícil de se entender, porque nós vamos de um extremo ao outro. Ou não fazemos nada de ação social, ou então caímos no canto da sereia. Eu costumo dizer que é supervalorizar. Então, tem um capítulo que é chamado esse aqui: Evangelismo e Ação Social no Contexto Sertanejo. No nosso contexto sertanejo ainda é mais perigoso isso aqui. Por quê? Porque sempre há uma necessidade no sertão. Sempre há pessoas necessitadas no sertão. Eu acompanhei companheiros que vieram de outros estados, de outras regiões para cá, super bem intencionados para plantar a igreja no sertão. Tiveram apoio de ONGs, recursos foram disponibilizados, carretas vieram com feira, cesta básica, material escolar, roupas. Uma coisa fantástica. Não há nada de errado, isso não é pecado, não é mal. Isso não faz mal, faz bem. Agora a questão é a ordem de prioridade. No processo de plantação da igreja, a igreja ela é plantada, fundamentada no Evangelho. As bases de plantação da igreja, as ferramentas, é a evangelização e o discipulado. Era na igreja primitiva. Atos 5:42, o que é que diz? E todos os dias, eles não cessavam de anunciar e de pregar a Cristo no templo e nas casas. Todo dia, irmão. Aquela igreja fazia essas duas coisas. Não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. Aí você vai ler mais uns versículos para frente disso.
E, e assim o Senhor acrescentava à igreja também, diariamente, os que iam sendo salvos. Então, são princípios, Bito, são imutáveis, esses princípios não mudam. O evangelho ele não precisa ser melhorado. O evangelho já é uma boa nova tão fantástica. O que a gente pode fazer para melhorar o evangelho? Me explique. O que alguém pode fazer para tornar o evangelho mais aceitável? Do que a mensagem do evangelho é uma boa nova fantástica. Me diga, o que a gente pode fazer para que o evangelho se torne algo mais atrativo? Não há nada que se possa fazer. Aliás, se nós vamos fazer isso, aí já não é mais sobre o evangelho. Nós não estamos confiando mais no evangelho, tão somente no evangelho que pregamos. Essa é a grande questão. Dois pontos que eu gostaria de agregar aqui, como o senhor está falando, a simplicidade do evangelho, e a gente vai olhar os sermões de Jesus, eram em parábolas. Eram em parábolas para quê? Eram parábolas que o povo já conhecia. Jesus falava no linguajar do povo para que ficasse bem claro, esclarecido ao povo, para que o povo compreendesse as coisas de cima que Jesus estava aplicando aqui embaixo, que são as boas novas. Então, às vezes a gente quer complicar demais as coisas, a gente quer enfeitar. Tem um pastor amigo meu que fala assim, às vezes o defeito dos pregadores é que eles querem enfeitar demais o pavão e esquece que o cerne da mensagem é levar a compreensão da eternidade às pessoas. E às vezes a gente acaba, nesses métodos criados pela gente, a gente acaba voltando a expectativa para o pregador, sendo que a gente, à frente da palavra, a gente está ali esmiuçando, pregando, a gente tem que levar o povo a compreender as coisas do alto. O senhor concorda? Sim, sim, com certeza. Então, assim, tem gente hoje mudando a igreja, pinta a igreja, bota música diferente na igreja, bota não sei o que na igreja, traz uns personagens para a igreja. O evangelho é simples. Jesus disse que o evangelho é simples. É uma mensagem simples. Está acessível a todos. Não é preciso a gente melhorar a pregação do evangelho. Paulo não melhorou em nenhum momento. Ele estava lá em Atenas, ele viu a idolatria da cidade, ele se comoveu com aquela cidade, a idolatria tremenda, Atos 17. E o que foi que ele fez? Ele encontrou um ponto de aproximação, viu um altar lá, o Deus desconhecido. Ele disse, é por aqui que eu vou anunciar a Jesus. Ele não inventou nada, ele disse, aqui é muito difícil pregar o evangelho. Gregos, filósofos, cultura aqui é muito secular, é muito arredia ao evangelho. Ele chegou e disse, esse altar aqui, ao Deus desconhecido, eu vou apresentar ele para vocês. Aí começou a pregar. Apresentou, já citou os filósofos, citou alguma coisa deles que ele conhecia, mas ele pregou a mensagem do evangelho. Ele não pregou outra coisa, ele não pregou em Roma uma coisa, em Atenas outra. Aonde ele foi, ele pregou, ele disse, eu não preguei outra coisa, a não ser Cristo crucificado. Né? E aí ele disse, é escândalo para os judeus. E ele disse outra coisa que é para os gregos, mas disse, eu não preguei nada, a não ser a Cristo. Eu preguei a Cristo crucificado. E era essa a mensagem dele. Ele diz lá em Coríntios 1,18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então é muito simples a mensagem do evangelho. As pessoas hoje não são simples, mas o evangelho é simples. Foi a mensagem ministrada ontem foi culto de missões aqui na nossa igreja, foi o que o pastor que ministrou trouxe. Ele falou assim, tudo na vida de uma pessoa pode ser o ponto de partida para que você evangelize ela. Comece a analisar, a orar, porque qualquer circunstância da vida dela pode ser uma brecha para a gente fazer como o apóstolo Paulo, para que a gente tenha ali o ponto de partida. E veja que o apóstolo Paulo, utilizando essa ferramenta, ele conseguiu convencer o povo do evangelho. É verdade, é verdade. Então, é bastante interessante. Pastor Luciano, tem mais alguma coisa que o senhor quer nos trazer aqui nessa live, dentro
dentro do nosso tema? Para o pessoal que está assistindo, se desejar, nós temos a EMITS, a nossa escola missionária de treinamento estratégico para o sertão. Já tem vindo participar alguns alunos de outros estados, tivemos até de outros países já, participando aqui conosco, a escola de 20 dias, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, estamos elaborando a ideia da próxima edição, ainda estamos definindo se vai ser só para adolescentes ou só para adultos, que é a de julho, e a gente está à disposição para poder receber, né, porventura, um aluno que queira vir participar, estar conosco aqui. O nosso material também está à disposição, enviamos para todo o Brasil. Qualquer um dos livros custa apenas R$ 25,00 e mais 7 de frete, enviamos para qualquer lugar do Brasil. O frete é único, é registro moto, independente de onde você esteja, mais próximo ou mais distante do Rio Grande do Norte, o valor é o mesmo, né, do frete. Nós enviamos para todo o Brasil. Temos enviado para alguns estados, alguns companheiros que têm entrado em contato, e tem sido bem. Se esse livro for escrito para exatamente nos motivar a estar engajado na missão. Eles são fruto dos 6 anos trabalhando na coordenação da escola, EMITS, fruto da interação com os alunos, com os professores, com as temáticas abordadas. 2 fóruns de missões rurais foram realizados aqui na nossa igreja do campo. Também teve temas muito interessantes, também estão presentes aqui nos livros, enfim. E da vivência, né? Da vivência prática. Capítulo aqui, A Missão de Deus e Igreja, tem um capítulo sobre como eu iniciei o trabalho de plantação na primeira comunidade rural que eu fui. E só que está à disposição o material, eu agradeço a oportunidade de a gente poder conversar aqui e trocar essas ideias, né? Vendo aí a sua biblioteca. Maravilha. Se tiver muito livro repetido aí, se quiser mandar para cá, pode mandar. Assim. Tem alguns livros aí que estão repetidos já, ou que você não tem mais interesse, pode mandar para o sertão, que aqui não tem biblioteca não. Olha aí. Tentando me mostrar aqui por outro ângulo. Só comentário de vídeo aí tem quase uma tonelada. Tem bastante. Caso as pessoas que estão nos acompanhando queiram participar da Escola de Missões ou adquirir aí os materiais do senhor, qual que é o contato? Qual o número que elas podem estar entrando em contato com o senhor? Vou botar aqui o Instagram da EMITS, EMITS Sertão, o Instagram está aí. E também pode entrar em contato, está aqui no telefone também, e pode entrar em contato conosco que a gente passa mais informações, tá bom? Coloquei aí nos comentários. Maravilha. Quero agradecer ao senhor, então, por ter dedicado aí esse momento para a gente estar abordando aqui esse assunto. Futuramente vou estar estendendo novos convites para o senhor. Depois quero conhecer também sobre o projeto e desde já tenho interesse de ir. A gente pode estar marcando aí depois, tá vendo o tempo, as épocas que o senhor faz aí esses cursos, para que possa coincidir aí com minhas férias, para que eu esteja indo também participar, fazer. Rapaz, seria uma honra para vir para ensinar, né? Aqui na EMITS. Uma vez você tem vindo aqui dar uma parcela de contribuição. Mas é isso, eu agradeço, viu? Um grande abraço aí para você, para sua esposa, a todos os que estiveram acompanhando, que são diretamente seus amigos, que eu não conheço, algumas pessoas aqui, eram aqui da igreja também, aqui do estado, a todos que estiveram conosco, que Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe o senhor, que Deus continue abençoando aí seu ministério, que possa renovar suas forças dia após dia e que, como fruto, possa ser muitas almas para os céus e também preparo, né, de muitos obreiros missionários para o campo, para a seara. Eu acredito que, eu não tenho dúvidas de que o senhor está na direção correta, direção exata.
É isso que acontece quando Jesus está sobre a borda, né? Sobre o leme da nossa vida. Ele nos põe na direção correta. E acredito que o Senhor está mais do que na direção correta. Está no caminho que Deus lhe proporcionou. Então, para a gente finalizar, gostaria de pedir o Senhor para estar finalizando com uma oração. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, que o Senhor continue despertando tua igreja, o teu povo, cada um de nós, para podermos sermos cumpridores da nossa missão como igreja, Pai. Abençoa as lideranças, os pastores e suas respectivas igrejas e rebanhos, missionários que estão atuando na missão transcultural, nacional, por esse sertão, os missionários rurais. Que o Senhor continue abençoando, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Luciano, forte abraço. Deus abençoe, a paz do Senhor. E eu volto a falar com o senhor lá no WhatsApp.